Capítulo 12. Um dia de cão. Tudo começou na noite anterior, com uma interminável e inquieta vigília por causa de uma dor de dente. Ao levantar-se naquela amarga e enfadonha manhã de inverno, Anne sentiu-se como se a vida fosse monótona, insípida e inútil. Ela foi para a escola, em um estado de espírito nada angelical. Sua bochecha estava inchada e seu rosto doía. A sala de aula estava gélida e fumacenta, pois o fogo se recusava a aquecer o ambiente e as crianças se amontoavam em grupos ao redor do aquecedor, tremendo de frio. Anne ordenou que fossem para seus lugares, com um tom de voz mais ríspido que já havia utilizado com eles. Anthony Peer desfilou até a carteira com seu costumeiro ar impertinente. Anne ouviu sussurrar algo para o colega sentado ao lado, e em seguida ambos olharam-na de relance com um sorriso irônico. Anne tinha a impressão de que nunca houve tantos lápis barulhentos como naquela manhã, e quando Barbara Chen aproximou-se de sua mesa com um cálculo, ela tropeçou no balde de carvão com resultados catastróficos. O carvão se espalhou por toda a sala. A lousa da menina se quebrou em incontáveis pedaços, e quando Bárbara se levantou, seu rosto todo manchado da poeira do carvão fez com que os meninos gargalhassem. Anne, que estava ouvindo a turma da segunda série, virou-se. "Francamente, Bárbara", disse ela com frieza, "se você não consegue andar sem cair por cima de alguma coisa, é melhor permanecer sentada. É uma verdadeira desgraça uma menina da sua idade ser tão desastrada." A pobre Bárbara cambaleou de volta para a carteira e as lágrimas combinaram com a poeira do carvão, produzindo um efeito realmente grotesco. Nunca, até então, a querida e compreensiva professora havia falado naquele tom, e a menina ficou desolada. A própria Anne sentiu uma pontada de remorso que serviu somente para aumentar sua irritação. E a turma do segundo ano ainda hoje se lembra daquela aula, assim como da inclemente lição de aritmética que veio a seguir. No momento que Anne estava finalizando as somas, St. Clair Donnell chegou ofegante. "Você está meia hora atrasada, St. Clair", salientou a professora friamente. "O que aconteceu?" "Por favor, senhorita, tive que ajudar a mamãe a fazer pudim para o jantar, porque estamos esperando visitas e Clarice Almira está doente", foi a resposta de St. Clair proferida em um tom perfeitamente respeitoso, mas que, ainda assim, provocou grande alvoroço entre os colegas. "Sente-se e, como punição, resolva os problemas da página 84 do seu livro de aritmética", disse Anne. St. Clair pareceu um pouco surpreso pela entonação da professora, mas encaminhou-se para a carteira obedientemente e pegou a lousa. Então, furtivamente, ele passou um pequeno pacote para Joy Sloane, do outro lado do corredor. Anne o flagrou no ato, chegando a uma conclusão fatal sobre o pacote. Nos últimos tempos, a velha senhora Ira Sloane vinha preparando bolinhos de nozes para vender e aumentar um pouco de seus parcos rendimentos. Os doces eram especialmente tentadores para os meninozinhos e, durante várias semanas, Anne tinha se incomodado um bocado por causa disso. No caminho para a escola, as crianças gastavam o dinheiro na casa da senhora Ira, traziam consigo os bolinhos para a sala e, quando podiam, comiam e compartilhavam com os colegas durante o período da aula. Anne os advertira que, se continuassem trazendo os bolos para a escola, estes seriam confiscados. E, ainda assim, ali estava St. Clair Donnell tranquilamente entregando um pedaço embrulhado no papel listrado de azul e branco, usado pela senhora Ira, debaixo dos olhos da professora. "Joseph, traga esse pacote aqui", disse Anne calmamente.
Joey, assustado e envergonhado, obedeceu. Era um garoto gordinho que sempre corava e gaguejava quando amedrontado. Nunca antes alguém pareceu mais culpado do que o pobre Joe naquele instante. Jogue-o no fogo, disse Anne. Joey empalideceu. Por favor, senhorita, começou ele. Faça o que eu disse, Joseph, sem discussão. Senhorita, e eles são... balbuciou Joey, desesperado. Joey, vai me obedecer ou não? Um garoto mais ousado e autoconfiante do que Joe Sloane também teria titubeado ante o tom de voz e o perigoso brilho no olhar da professora. Aquele era uma nova Anne, que nenhum dos alunos tinha visto antes. Joey, com um olhar agonizante, a Sinclair dirigiu-se ao aquecedor, abriu a tampa frontal grande e quadrada e atirou o pacote listrado lá dentro, antes que Sinclair, que tinha se posto em pé, pudesse dizer qualquer coisa. Então ele recuou bem a tempo. Por algum momento, os aterrorizados ocupantes da escola de Avolia não souberam se ocorrera um terremoto ou uma erupção vulcânica. O pacote, de aspecto inocente que Anne precipitadamente supôs que tinha os bolinhos da senhora Irã, na verdade, escondia uma variedade de bombinhas e cataventos. Warren Sloane escondera-os na cidade por intermédio do pai de Sinclair Donnell no dia anterior, com a intenção de celebrar seu aniversário naquela noite. As bombinhas explodiram em súbito estambito e os cataventos saíram voando pela porta da frente, girando loucamente por toda a sala, chiando e crepitando. Anne desmoronou na cadeira, pálida de desespero, e todas as meninas gritaram e subiram nas carteiras. Joe Sloane permaneceu imóvel, em meio à confusão, como se estivesse hipnotizado, e Sinclair, rindo incontrolavelmente, andava de um lado para o outro no corredor. Prilly Hodgson desmaiou e Annetta Bell ficou histérica. Apesar de ter parecido muito tempo, apenas alguns minutos se passaram antes que o último catavento se extinguisse. Sentindo-se recuperada, Anne levantou-se e abriu janelas e portas para deixar sair o odor de gás e fumaça que enchia a sala. Então, ajudou as meninas a carregar a desmaiada Prillis até o alpendre, onde Barbara Chan, em sua ânsia desesperada em ser útil, derramou um balde de água gelada nos rostos e nos ombros da colega, antes que alguém pudesse detê-la. Havia transcorrido 1 hora inteira quando a tranquilidade foi restabelecida. Um silêncio que se podia palpar. Todos notaram que nem mesmo a explosão tinha clareado a mente da professora. Ninguém, exceto Anthony Peer, se atreveu a sussurrar uma palavra sequer. Ned Clay rangeu o lápis acidentalmente enquanto trabalhava nas somas e, ao captar o olhar de Anne, desejou que a terra se abrisse e o tragasse. A aula de geografia fez os alunos viajar pelo continente em tal velocidade que os deixou tontos. A aula de gramática foi uma análise minuciosa, como se a vida deles dependesse disso. Chesper Sloane, ao soletrar otorrífero errado, foi levado a pensar que jamais conseguia sobreviver àquela desgraça, nem neste mundo, nem naquele que estava por vir. Anne sabia que havia feito papel de tola e que o incidente seria motivo de piada em inúmeras mesas de chá naquela entardecer, mas isso apenas a deixou ainda mais furiosa. Se estivesse com um ânimo melhor, ela teria conduzido a situação com boas risadas, mas agora isso era impossível, e então ela ignorou tudo com frio desdém.
Ao retornar para a escola, após a hora da merenda, todas as crianças estavam em seus lugares, concentradas de cabeça baixa, exceto Anthony Peer. Ele espiava Anne por cima dos livros, com seus olhos negros brilhantes de curiosidade e escárnio. Anne abriu a gaveta de sua mesa em busca do giz e, embaixo de sua mão, um rato cheio de vida saltou para fora, correu depressa pela mesa e pulou no chão. Anne deu um berro e pulou para trás, como se tivesse sido uma cobra, e Anthony Peer gargalhou alto. Então, todos ficaram em silêncio. Um silêncio pavoroso e desconfortável. Annabel não conseguia se decidir se teria outro ataque histérico ou não, especialmente porque não sabia exatamente onde o rato tinha ido parar, mas optou por se controlar. Quem se entregaria à histeria diante de uma professora tão pálida e com olhos tão furiosos? Quem pôs aquele rato na minha mesa? Disse Anne. Seu tom de voz era baixo, mas fez correr um arrepio pelas costas de Paul Even. Joe Sloane olhou para ela. Sentiu-se responsável desde a raiz dos cabelos até a ponta dos pés e gaguejou com bravura. Não, e professora, eu... Anne não prestou atenção no infeliz Joseph. Ela olhou para Anthony Peer e Anthony Peer devolveu o olhar com descaramento e sem nenhum pingo de vergonha. Anthony, foi você? Sim, fui eu mesmo, disse ele insolente. Anne pegou sua régua da mesa. Era um instrumento longo, de madeira de lei, utilizado para apontar. Venha aqui, Anthony. Aquela estava longe de ser a punição mais severa que Anthony Peer já havia recebido. Anne, mesmo a abalada Anne, presente ali no momento, não conseguiria castigar uma criança com crueldade, mas a régua acertou em cheio, fazendo com que Anthony finalmente perdesse a atitude. O garoto fez uma careta e seus olhos ficaram marejados de lágrima. Anne, com a consciência pesada, largou a régua e mandou que Anthony voltasse para o seu lugar. Ela voltou para a mesa sentindo-se envergonhada, arrependida e amargamente mortificada. Sua repentina irritação havia desvanecido e ela daria qualquer coisa para poder encontrar alívio nas lágrimas. Então, toda a sua moral havia resultado nisso, no castigo corporal de um de seus alunos. Como Jane iria se vangloriar? E como o Sr. Hanson iria rir? Mas, pior do que tudo isso, o que mais lhe causava amargura era o fato de ter perdido a sua última chance de ganhar a afeição de Anthony Peer. Ele nunca mais iria gostar dela. Anne, mediante o que alguém chamou de esforço Hércules, conseguiu segurar as lágrimas até chegar em casa naquela noite. Então, trancou-se no quartinho do lado leste do sótão e chorou toda a sua vergonha e remorso e o desapontamento no travesseiro. Chorou durante tanto tempo que Marília ficou preocupada, invadiu o quarto e insistiu em saber qual era o problema. O problema é que há coisas pesando na minha consciência, soluçou Anne. Oh, este foi literalmente um dia de cão, Marília. Estou tão envergonhada. Perdi a paciência e açoitei Anthony Peer. Estou contente em saber disso, aprovou Marília decidida. É o que você deveria ter feito há muito tempo. Não, Marília. Eu não sei como vou conseguir encarar aquelas crianças de novo. Creio que humilhei completamente. Você não imagina o quão irritada, odiosa e horrível eu fui. Não consigo esquecer a expressão nos olhos de Paul Even. Ele estava tão surpreso e desapontado.
Ah, Marília, eu tentei tanto ser paciente e ganhar a aprovação de Anthony e agora foi tudo por água abaixo. Marília passou a mão calejada pelos anos de trabalho nos cabelos brilhantes e desalinhados da moça, com profunda ternura. Quando os soluços de Anne foram diminuindo, Marília falou com muita gentileza. Você leva as coisas muito a sério, Anne. Todos nós cometemos erros, mas as pessoas o esquecem. E todo mundo tem dias de cão. E quanto a Anthony Pierre, por que se importar se ele não gosta de você? Ele é o único. Não consigo evitar. Quero que todos me amem e me sinta tão magoada quando alguém não gosta de mim. E Anthony nunca gostará de mim. Ah, fiz papel de idiota hoje, Marília. Vou lhe contar toda a história. Marília ouviu a história completa e se ela riu de alguma parte, Anne nunca soube. Ao fim do relato, Maria disse de súbito: Ora, não importa. Este dia acabou e amanhã será um novo dia, ainda sem erros cometidos. Como você mesmo dizia, desça para jantar. Vamos ver se uma boa xícara de chá e aqueles docinhos de ameixa que eu fiz hoje não vão animá-las. Docinhos de ameixas não são remédio para um espírito enfermo, disse a desolada Anne. Mas Marília pensou que era um bom sinal a jovem ter se recuperado bastante para adaptar uma citação. A animada mesa do jantar, com as carinhas iluminadas dos gêmeos e os docinhos incomparáveis de Marília, dos quais Dave comeu 4, por fim realmente a animaram. Anne teve uma boa noite de sono e despertou pela manhã com a certeza de que ela e o mundo estavam transformados. Durante as horas escuras caíra uma profunda camada de neve suave, e a lindíssima brancura que cintilava no gélido brilho do sol parecia um manto de caridade lançado sobre todos os erros e as humilhações do passado. Cada manhã é um novo começo e cada manhã o mundo é recriado, cantava Anne enquanto se vestia. Por causa da neve, ela precisou seguir pela estrada para a escola, e certamente era uma grande coincidência o fato de Anthony Pierre estar limpando a neve no caminho por ali, justo quando ela saía da Alameda de Green Gable. Anne sentiu-se imensamente culpada, como se seus papéis tivessem se invertido. Entretanto, para sua indescritível surpresa, Anthony não só ergueu seu gorro, coisa que nunca tinha feito antes, mas também disse: Está meio ruim para caminhar, não é mesmo? Posso levar estes livros para a senhorita, professora? Anne entregou-lhe os livros, perguntando a si mesma se estava realmente acordada. Anthony caminhou até a escola em silêncio e, quando Anne pegou os livros de volta, sorriu para ele. Não o sorriso amável, estereotipado que ela colocava no rosto ao abordá-lo, mas um repentino lampejo de camaradagem. Anthony sorriu. Não, verdade seja dita, Anthony abriu um sorriso de orelha a orelha. Isso não é normalmente considerado um gesto respeitoso. Ainda assim, Anne percebeu que, se ainda não tinha conquistado a afeição de Anthony, de um modo ou de outro, ganhara seu respeito. A senhora Raquel Lynch foi vê-la no sábado e confirmou isso. Bem, Anne, creio que você conseguiu dobrar Anthony Pierre. E isso o que é? Ele falou que acha que você tem algo de bom, afinal de contas, mesmo sendo uma moça, e que aquela reguada que você deu foi tão boa quanto a de um homem. Nunca imaginei que iria conquistá-lo com castigo,
respondeu Anne, um pouco pesarosa, sentindo que seus ideais haviam confundido a sua mente. Não me parece certo. Tenho certeza de que minha teoria sobre a bondade não pode estar errada. Não, mas os peers são uma exceção para cada regra conhecida. É isso que é, declarou a senhora Lynch com convicção. O Sr. Hanson, quando soube de tudo, disse: sempre achei que a senhorita chegaria a esse ponto. E Jane zombou dela sem misericórdia.